assentados como estamos, abramos nossas Bíblias, ou então acessemos nossas Bíblias. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso número 31. E, baseado nesse texto, eu quero pensar com os irmãos nesse primeiro domingo de 2022, nesse nosso primeiro culto do ano. Eu quero pensar com os irmãos, com os amigos, você que nos assiste pela internet, a respeito do seguinte tema: atendendo às expectativas de Deus. Atendendo às expectativas de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Leiamos todos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nessa manhã. Oremos. Poderoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo seu povo que se reúne aqui nesta manhã. Obrigado, Pai amado, pelo louvor entoado a Ti, pela adoração destinada ao Seu nome. Ó Deus amado, venha estar abençoando cada um. Ó Pai amado, venha tomar conta de cada um da melhor maneira possível. Ó Pai amado, pastor Eduardo Gomes, a irmã Ana, nas férias deles, que o Senhor tome conta do seu servo, que o Senhor restaure as forças do seu servo, para que ele possa retornar com ânimo, com ímpeto, para avançar aqui nesse bairro para a salvação de almas, para a pregação do seu evangelho. Ó Deus amado, nossa irmã Nazaré, toma conta da sua serva, Pai amado, naquele hospital, a irmã Nilda, a irmã Cremilda. Ó Pai amado, venha ser com a nossa querida irmã, que o Senhor venha estar ajudando nossa irmã, que o Senhor venha estar abençoando nossa irmã, para que ela possa logo estar se restabelecendo, adorando ao Senhor aqui conosco. Ó Pai amado, venha assim começar dessa manhã, que o Senhor possa falar o coração do seu povo de uma maneira muito especial pela Tua palavra. Assim oramos, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Atendendo às expectativas de Deus. Estamos iniciando mais um ano. Graças a Deus, tivemos a bênção de iniciar mais um ano. 2021 foi um ano muito difícil para todos nas diversas esferas da nossa vida. Mas pela bondade do Senhor, conseguimos vencer mais uma etapa e vamos seguindo em frente. 2022 chegou e um novo ano sempre traz diversas expectativas. E a maior delas, entre muitas que temos nesse ano de eleições, nesse ano de Copa do Mundo, em relação a algo que tem acompanhado a nossa vida, que tem afetado a vida de toda a população mundial desde 2020. Como os irmãos já podem imaginar, estamos falando a respeito da Covid-19. Quais serão os desdobramentos da Covid-19 em 2022? Será que esse ano vamos voltar à vida normal? Será que a variante Ômicron é mais Será que a variante Ômicron é mais branda ou mais forte? Como lidar com essa gripe que tem afetado diversas pessoas, que tem acometido essas pessoas e tem afetado bastante a saúde da população? Essas são perguntas que só serão respondidas nos próximos
meses. Enquanto não temos respostas, devemos continuar nos cuidando, seguindo os protocolos, utilizando as máscaras, utilizando o álcool em gel e evitando as aglomerações. O que temos visto é que as pessoas estão se descuidando por conta da queda do número de mortes, por conta da vacinação. E não se esqueça, meus irmãos, do calendário para a dose de reforço de vocês. Vocês já tomaram a segunda dose, 5 meses depois devem estar tomando a terceira dose. Então se atentem muito bem em relação a essa questão. E por conta desse descuido, o número de casos tem voltado a subir. Se eu não me engano, terça ou quarta-feira tivemos 1 milhão de novos casos da Covid-19 em todo o mundo. Vamos continuar a tomar todos os cuidados possíveis. Deus cuida, sim, mas devemos fazer a nossa parte. Não devemos esquecer que a Covid-19 atua de uma maneira bem diferente em cada organismo. 2022 chegou e nós também temos diversas expectativas em nossa vida, em nossa família. Todos nós temos nossos desejos nesse novo ano. Todos nós temos sonhos para esse novo ano. Todos nós temos planos para esse novo ano. Isso é normal, isso é real. Estranho seria nós tivéssemos iniciado esse ano sem expectativa alguma. Estranho seria começar um novo ano sem expectativa de realizações, sem pensar, em coisas que iremos fazer nesse novo ano, sem o desejo de colocar em prática o que nós estamos pensando. É bem verdade, estamos vindo de um ano muito complicado, mas não é por isso que devemos deixar de ter expectativas. Uma vida sem expectativas é uma vida que não valoriza aquilo que Deus nos tem proporcionado. Deus nos deu uma mente, Deus nos deu saúde, Deus nos dá força, Deus nos dá tudo isso para que venhamos a desfrutar, e desfrutar do que Deus tem nos dado é estabelecer expectativas. Devemos não apenas estabelecer expectativas, devemos trabalhar para que elas possam ser alcançadas, para que elas venham a se tornar uma realidade em nossa vida. Nesse ano que se inicia, meu irmão, minha irmã, tenha o propósito de estabelecer e também de cumprir as expectativas que você estabeleceu. Não somos nós apenas que temos expectativas. Deus também tem expectativas, e as expectativas de Deus são a nosso respeito, e nós devemos atender às expectativas de Deus. O texto que lemos nos mostra como atender às expectativas de Deus. Em primeiro lugar, atendemos às expectativas de Deus, tendo uma vida de esperança. Todo final de ano, as emissoras de televisão realizam 2 eventos. O primeiro é a retrospectiva dos principais fatos do ano que está acabando. O segundo são as previsões para o ano que se inicia. Interessante é que tanto as retrospectivas como as previsões, elas falam de coisas bem óbvias. A retrospectiva, pega tudo aquilo de ruim
né, que aconteceu, e esse ano as emissoras tiveram, né, bastante material para poder apresentar, e as previsões falam de coisas que nós já sabemos. Em 2022 vai ter chuva forte. Em 2022 vai morrer artista. Em 2022 o governo vai estar instável. Normal, né? Elas não falam do principal. O que seria o principal? O principal é que no ano que se inicia, e não apenas só o ano, mas que toda a nossa vida deve ser marcada pela esperança. Devemos ter uma vida marcada pela esperança. Não vamos ouvir isso em muitos lugares, porque notícia ruim vende, notícia ruim chama mais atenção. Infelizmente, até algumas igrejas entraram nessa onda para prender pessoas e falam mais de notícias ruins do que de notícias boas. Muitas vezes nós, em nossa vida, estamos entrando por esse caminho. Nós damos mais valor ao que é negativo do que é positivo. Nós damos mais valor às coisas ruins que acontecem do que às coisas boas. Nós damos mais valor a alguns defeitos, a alguns problemas, do que às qualidades. É bem verdade que as más notícias vão fazer parte da nossa vida, mas elas não podem abalar a nossa esperança. O nosso ano 2021 foi muito complicado. Muitas notícias tristes, muitas perdas. Infelizmente, muitos que estão aqui também vão ter notícias ruins em 2022, também irão passar por perdas em 2022, vão ter dificuldades em 2022, mas eu quero que saiba que as más notícias podem nos abalar e vão nos abalar, porque somos seres humanos, mas elas não podem fazer com que nós venhamos a perder a nossa esperança. Devemos atender às expectativas de Deus, ter uma vida de esperança. Deus deseja que cada um de nós venhamos a olhar para Ele e colocar nele a nossa esperança. Devemos esperar em Deus, devemos crer no agir de Deus em nossa vida. Nossa esperança deve estar em Deus. Temos que reconhecer que Deus em tudo é maior. Devemos crer que tudo pode estar muito ruim, tudo pode caminhar para um lado muito ruim, mas Deus na hora certa vai olhar para nós. Deus na hora certa vai agir em nossa vida. Deus na hora certa vai mudar a nossa situação. Quem tem esperança sabe que sempre vai ser ajudado por Deus. O texto que lemos, Isaías fala a respeito da esperança. Na verdade, nos capítulos 40 e 41, Isaías fala a respeito da grandeza de Deus. Ele está falando sobre esse assunto porque a grandeza de Deus é que faz com que nós venhamos a ter esperança nele. Isaías está falando sobre como Deus é maior e que por mais difícil que a situação estivesse, o povo não poderia perder a esperança que ele tinha em Deus. Isaías chega a dizer
que Deus está além do tempo, que Ele esteve no passado, está no presente e só Ele sabe do nosso futuro. Isaías convoca o povo e também nos convoca a ter uma vida de esperança em Deus. A esperança em Deus é que nos motiva. A esperança em Deus é que nos faz ficar de pé. A esperança em Deus é que nos faz olhar para frente. Isaías nos mostra, devemos ter esperança em Deus. Isaías nos mostra que em meio a tudo, nós devemos ter esperança em Deus. Temos desafios, teremos desafios, temos dificuldades, temos situações que nos surpreendem, mas, meu irmão, coloque a sua esperança em Deus. Caminhe na sua vida tendo esperança em Deus. Saiba que Deus é capaz de mudar a sua situação. Saiba que Deus é capaz de proporcionar coisas grandiosas para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, tenha esperança em Deus. A esperança em Deus é uma esperança completa. Muitas vezes nós esquecemos disso e nos desesperamos. Ficamos desesperados porque esquecemos que a esperança que nós temos em Deus não é só para essa vida. Ela não está só nessa vida. Parece que nós esquecemos da eternidade com Deus. E nós não podemos esquecer, porque a eternidade com Deus é uma realidade. A eternidade com Deus, meu irmão, a eternidade com Deus, minha irmã, é a nossa realidade. Não devemos esquecer do começo do hino 207 do cantor cristão, tem como título Mensagem Real, e começa dizendo: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Mais para frente ele diz: no meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. Devemos esperar e anunciar para as pessoas a eternidade com Cristo. C.S. Lewis, em seu livro O Evangelho Puro e Simples, diz o seguinte: tenho de manter viva em mim a chama pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Tenho que fazer com que o principal objetivo da minha vida seja buscar essa terra e ajudar outras pessoas a buscá-la também. Nossa esperança deve ser no agora e na eternidade. Atendemos às expectativas de Deus, tendo uma vida de esperança. É a primeira verdade que o texto nos mostra. Mas uma segunda verdade que o texto nos mostra: atendendo às expectativas de Deus, tendo uma vida de renovação. O ano que se inicia nos trará diversas oportunidades. Temos a oportunidade de iniciar ciclos e, da mesma maneira, temos a oportunidade de encerrar ciclos sem visão do nosso crescimento. Precisamos sempre ter em mente que é necessário avançar. Muitas vezes, para avançar, é preciso recomeçar. Todos nós temos um diverso começo na nossa vida. Todos nós passamos por fases em que tudo está muito bem. E
também passamos por fases em que tudo não está muito bem assim. Então nós passamos por altos e baixos. Todos nós temos dias bons e dias que não são assim tão bons. Todos nós temos dias que nós estamos muito bem. E todos nós temos dias que não estamos assim tão bem. Meu irmão, esteja onde você estiver, saiba que você precisa ter uma vida de renovação. Deus espera que a renovação seja uma realidade em sua vida. Deus espera que você sempre tenha um recomeço em sua vida. Deus espera que a sua vida sempre se renove, pois só com uma vida de renovação conseguiremos caminhar em meio às questões que a vida nos apresenta. No texto que lemos, Isaías fala a respeito de uma renovação de vida no Senhor. Ele fala a respeito da questão de renovarmos as nossas forças, de termos um novo ânimo, de termos uma nova forma de vencer as dificuldades que a vida nos apresenta, de olharmos para a vida de uma maneira diferente. Isaías nos chama a atenção para o momento de reconstrução. E só podemos reconstruir tendo por base aquilo que já temos. Precisamos prestar bem atenção nisso. Pois há pessoas que acham que para renovar, nós precisamos deixar tudo aquilo que nós já temos. Que para olhar para frente é necessário esquecer tudo que ficou para trás, quando na verdade é o contrário. Só podemos ter uma vida de renovação a partir da história que nós já construímos. Então nós temos uma história e nós só vamos conseguir ter uma vida de renovação se nós valorizarmos nossa história. Meu irmão, não deixe a sua história, porque ela é muito importante. Tudo que temos só é importante porque está acompanhado de uma história. Quando olhamos para a nossa fé, para a nossa caminhada com Deus, quantos momentos nós já passamos, quantas orações que nós fizemos que já foram respondidas. Quantas lembranças nós temos da nossa fé, nossa caminhada com Deus, de como Deus agiu, de como Deus abençoou, de como Deus operou. Muitos aqui se lembram do dia do casamento, do nascimento dos seus filhos, das lutas vencidas. Meu irmão, o seu casamento tem história, a sua família tem história. Quantos aqui se lembram do dia que começaram a trabalhar e conseguiram seu primeiro emprego, de carteira assinada, de quantos momentos passaram no trabalho? Meu irmão, o seu emprego tem história, o seu trabalho tem história. Meu irmão, essa história faz com que você não desista da sua fé, do seu casamento, da sua família, do seu emprego. Essa história faz com que você tenha um fôlego maior e melhor,
fortalecendo as diversas áreas da sua vida. Não despreze a sua história, meu irmão. Não despreze, porque ela é muito importante. Ela faz com que você olhe para trás e seja grato a Deus por tudo que Ele fez ao longo da história da sua vida. Ela faz com que você olhe para frente e veja que Deus fará ainda coisas maiores, que Deus fará ainda coisas melhores na sua vida. Deus deseja que esse seja um tempo de renovação para a sua vida, meu irmão. Atenda às expectativas que Deus tem para você, tendo um tempo de renovação. Olhe para a sua vida e veja onde é necessário crescer. Olhe para a sua vida e veja onde é necessário mudar para melhor. A renovação que Deus nos propõe traz frutos de excelência para a nossa vida. Tenha uma vida de renovação em todas as áreas da sua vida. Quem caminha com Deus sabe que nós não devemos nos acomodar, e sim sem procurar nos renovar, pois quem se renova vive o novo de Deus para a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Vou dizer uma coisa para você, minha irmã. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Deus tem coisas excelentes para a sua vida. Ele deseja que você viva um tempo de renovação. O ano que se inicia é um ano que Deus deseja para você uma vida de renovação. Deus deseja que você venha progredir em todas as áreas da sua vida, valorizando sempre a sua história. Atendemos às expectativas de Deus para a nossa vida, tendo uma vida de esperança. Devemos procurar sempre ter a certeza que em Deus dias melhores virão. Dias melhores virão não por causa da política e nem de nós mesmos, mas pela presença do Senhor em nossa vida. Deus deseja que cada um de nós venhamos a olhar para Ele e colocar nele a nossa esperança. Devemos esperar em Deus, devemos crer no agir de Deus em nossa vida. Devemos reconhecer que em tudo Deus é maior. Devemos sempre crer que tudo pode estar muito ruim, mas Deus na hora certa vai agir e vai mudar a nossa situação. Quem tem esperança sabe que sempre vai ser ajudado por Deus. A esperança em Deus é uma esperança completa. Nossa esperança deve ser aqui, no agora e na eternidade. Atendemos às expectativas de Deus para a nossa vida, tendo uma vida de renovação. Todos nós temos diversos recomeços em nossa vida. Deus espera que a renovação seja uma realidade em sua vida. Deus espera que você sempre tenha um recomeço em sua vida.
Deus espera que você sempre se renove, pois só com uma vida de renovação iremos conseguir caminhar em meio às questões que a vida nos apresenta. Não podemos esquecer que só conseguimos reconstruir com base naquilo que já temos. Temos uma história, e essa história tem que ser valorizada nessa renovação. A nossa história não pode de maneira alguma ser deixada de lado, porque ela é muito importante. Tenha não somente nesse ano, mas em todo o ano, em toda a sua vida, uma vida de renovação. Deus sempre tem coisas maravilhosas para o seu povo, meus irmãos. Não podemos esquecer que em meio a tudo, Ele continua sendo Deus. Precisamos sempre ter em mente que as dificuldades dos tempos não mudam a maneira como Deus age na nossa vida. Deus continua trabalhando, Deus continua cuidando, Deus continua abençoando, Deus continua orientando. Ele continua agindo em nossa vida de uma maneira muito especial. Ainda estamos vivendo tempos difíceis, mas, meus irmãos, nós não podemos de forma alguma deixar de crer que em Deus nós teremos dias melhores em nossa vida. Não podemos deixar de crer que em Deus nós conseguiremos vencer as dificuldades, que apenas por Deus nós vamos conseguir vencer as dificuldades que a vida nos apresenta nesse ano em que nós estamos vivendo. Isaías 43:19, versão A Mensagem, diz o seguinte: fiquem atentos, não se distraiam, vou fazer uma coisa diferente e está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Deus está agindo em sua vida, meu irmão. Deus está trabalhando em sua vida, meu irmão. Coloque nele a sua esperança. Tenha uma vida de renovação. Que possamos, no segundo dia do ano, entender que, de acordo com as palavras do profeta Isaías, inspirado por Deus para o povo de Israel, há muitos anos, a esperança e a renovação deveriam fazer parte da vida daquele povo e também devem fazer parte da nossa vida. Que 2022 seja um ano de esperança. Que 2022 seja um ano de renovação, pois com esperança e com renovação iremos atender às expectativas de Deus para a nossa vida. Deus nos abençoe. Amém?